Sou o Renan Serrano, estou aqui no Nano Trade Show. Eles me chamaram para dar uma palestra sobre nanotecnologia e como conectar com o futuro, né? Como que eu consigo fazer tanto projeto sem pôr um puto de dinheiro? E como que eu consigo pegar essa galera mais de empresas da velha guarda e como que eu posso preparar eles para eles enxergarem a gente como jovens e receber a gente, não ficar tentando achar que a gente é um objeto, uma engrenagem da empresa deles, é uma coisa de valor. Então assiste aí o vídeo para vocês entenderem como que esse universo funciona. Eu viajo no mundo pesquisando o que tem de tecnologia na ponta, para o consumidor final. Então eu vou nas lojas, eu exploro a cidade inteira, em vários países. E o outro ponto é que também eu pesquiso a vivência. Então eu sempre pego a minha vivência como ser humano e divido ela como ser humano como criador. E ao mesmo tempo eu fico sempre pautando quais são as minhas necessidades diárias que eu tenho e como a tecnologia atual pode suprir ela. Se já existe no mercado, eu não vou perder meu tempo fazendo. Porque acho que o potencial do ser humano é o pensamento, é a criação, é o desenvolvimento de solução. E não é simplesmente replicar alguma coisa que outra pessoa já fez. É claro que a gente tem a lance de gerar escala, mas eu sempre vejo pelo ponto de a gente está numa qualidade de vida muito boa hoje em dia, foi por conta dos nossos antepassados. Então, nossa função hoje é basicamente preparar a sociedade para os próximos e não simplesmente viver, criar dinheiro e fazer dinheiro para sobreviver. Não é essa a função. Quando eu vi essa solução da Autodesk, que é um pouco também do que eu faço de pesquisa, que é ver o que acontece no mundo, né? Eu fiquei feliz, porque eu vi que meu trabalho como designer, ele um dia vai ser substituído. Então eu não vou mais precisar perder meu tempo criando essas roupas que eu uso. Eu vou ter um software que vai entender, com base nas informações que eu vou alimentar para ele, com base nos dados do sistema que eu já tenho integrado, ele vai entender que eu preciso de uma bicicleta com 2 rodas e eu preciso de um quadro mais leve possível. Então ele vai me gerar diversas variáveis. Então um software desse cria 1 milhão de variáveis em um dia, enquanto um designer cria, eu crio 1 por dia no máximo, assim, que tenha consistência, sabe? Mais que isso eu começo a perder relevância no meu trabalho. Aqui é um pouco da minha marca, como eu comecei. Então, no começo era assim, eu preciso fazer modelagens que sejam autorais. Eu não posso usar modelagens que já existem no mercado. Eu posso usar modelagens que já existem desde que eu dê um upgrade nela significativo para o mercado. Então, todos os recortes dela são bem diferentes do que já existem. E a partir do momento que eu conseguir fazer essas modelagens terem uma cartela de autoralidade em todos os tipos de peça, desde uma camiseta básica até uma calça, um blazer, eu passei para um outro step, que era o step do desenvolvimento do tecido. Ter um tecido autoral, um tecido que é 100% fabricado no Brasil, ou na sua maior parte, seja dos fios ou dos insumos químicos. Então eu comecei a gerar escala de venda na marca e comecei a buscar soluções. Como no começo eu não sabia como era o mercado, eu coloquei várias variáveis de beneficiamento para ver quais que o consumidor final iria aderir. O meu foco hoje é muito conectar o chão de fábrica, ali, aquele conhecimento que está dentro da indústria, a academia e o consumidor final dentro de uma unidade. Porque a gente percebe que a academia não conversa muito com a indústria, não conversa com o centro de inovação e muito menos com o consumidor final. A gente sempre fica imaginando como é o comportamento dele. Como eu consegui me propor para ter essa vivência do consumidor final e já tive o conhecimento da indústria, agora estou indo para a academia, então estou fazendo mestrado na USP e as coisas estão se conectando. E aí é interessante que o consumidor final gostou muito do Devoré, que é uma coisa que a gente já vê aí há anos, só que tem um problema o Devoré. Ele não existe um tecido com elastano, poliéster e viscose que seja confortável. Sempre o Devoré as pessoas fazem sem o elastano para não puxar fio. Então foi uma busca que eu estou assim, praticamente há 5 anos buscando como fazer essa história do Devoré. E aí teve esse tecido de cupro que eu fiz. Então foi cupro, poliéster e elastano que eu fiz com a Marlis.
E aí eu tive uma sacada no tipo de construção dos pontos. Então eu juntei dos meus 4 anos que eu vim fazendo diversos tecidos, diversas bases, que sempre desfiavam. As pessoas compravam a roupa rasgava. E nem por isso elas pararam de comprar, porque elas percebiam que cada coleção que elas compravam a roupa, ela vinha melhor. Não era um design que ficava absurdamente diferente, mas a roupa, a qualidade era perceptível visualmente para eles. E aí, conectei USP, Senai, daí eles me indicaram para a ITM Têxtil, e agora, em 2017, a gente vai fazer uma versão nova desse tecido, que já tem a equação ali para o Devoré não desfiar. Então, a gente fica imaginando o potencial que isso pode trazer para o mercado, né? De você poder fazer um vestido com pontas, com detalhes super complexos, que você não tem costura nenhuma. E também na parte de estamparia cilíndrica, a gente conseguir fazer desenhos mais complexos, mais robustos. Voltando aqui um pouco para essa história do design do futuro, né? Isso aqui é só para vocês saberem que a gente está passando por muita mudança, e a gente está com muito software hoje que ajuda o designer a entender a estrutura da sua criação e facilitar isso. Então, não tem mais essa coisa de desenhar a ficha técnica no papel, ou muito menos usar CorelDRAW. O CorelDRAW já não existe na minha vida faz 10 anos. E esse tipo de software é o que acontece hoje. Então, eu fiz um projeto que era a Maite Proença, que ela queria aparecer nua na televisão, mas queria tampar algumas partes. Então, a gente escaneou ela em 3D, e no software a gente conseguiu definir quais as partes do corpo dela não seriam reveladas. E depois disso a gente fez o Devoré no tecido. Aqui é uma coisa bem interessante, que é meio que a forma como eu penso, mas eu vou jogar ela para o final, daqui a pouco a gente volta nela. Essa aqui é uma frase minha, que saiu no livro do André Carvalhal. Não precisa nem falar, né? Mas eu vejo muito isso na realidade. E eu vejo que como a gente tem indústrias, as pessoas dentro da indústria, elas ficam a maior parte do tempo dentro, operando. Elas não estão vivendo. Elas não estão sendo seres humanos. Elas estão sendo operadores. E isso, para mim, é muito triste. Ver pessoas que têm... Cada pessoinha dentro de uma indústria tem um potencial. Só que elas têm que ficar operando as tarefas. Então, assim, a ideia do mundo hoje é que se você repete uma tarefa mais do que 7 vezes, ela não é eficiente. Você precisa rever ela. E hoje a tecnologia está, não a nano, mas a tecnologia de computação está muito boa, e a gente tem muito designer, muito programador, muito engenheiro usando a metodologia do open source. Então você usa todas as informações que tem abertas para facilitar a vida deles mesmo, e eles compartilham isso para outras pessoas evoluírem. E aí essa é a filosofia do Samuel Beckett, que é o drive de inovação que eu sempre uso, que é ever try it, ever fail, no matter. Fail again, fail better. Aqui é um projeto que eu estou fazendo com o Ministério da Ciência e Tecnologia, lá em Campinas, que a gente pode ver que ele está conduzindo eletricidade, o fio, só que ele é transparente. Tá? Aqui tem um testezinho dele que eu posso passar para vocês, que é diferente. Nesse caso, a gente fez o esquema de Dream. A gente quer que Como que começou? Foi com uma tecelagem de americana, e a ideia era, e se todos os tecidos que estão em contato com luz solar absorvessem essa luz e alimentassem o ambiente? Começou assim a ideia. Esse projeto, a gente investiu 3 reuniões e gasolina e pedágio para Campinas. Eu não investi R$1 nele. Eu tenho um projeto que custa R$2 milhões para fazer. Com tipo, um cara que está estudando detector de nêutrons em Dallas, com uma equipe gigante, sem ter investido R$1. Por quê? Setores de inovação, eles estão sedentos por pessoas que estão na rua, estão em contato com o consumidor final. E nesse caso, como a gente chegou no Dream, o próximo passo, depois você pega aí também, Rodrigo. A gente chegou nesse Dream, a gente sabe que ele está distante, que ele custa caro, que a Ródia já se interessou, que muita gente está interessada por ele,
mas a gente tem um roadmap, aí, um milestones para passar. E o primeiro milestones foi esse. A gente banhou algodão e linho com níquel. Uma coisa simples. Então a gente começa a resolver os problemas de lavagem, de resistência, com um material que a gente consegue enxergar. Depois, quando a gente não conseguir enxergar mais, vai ser muito mais complexo de fazer isso. Então a gente, fazendo esse primeiro step, que é um material super condutivo, vai ficar bem mais fácil. O que me trouxe aqui para essa apresentação é o Biosoftness, que acho que a gente não precisa explicar para ninguém aqui o que é bacteriostático. Todo mundo sabe o que é bacteriostático aí? Então, beleza. Qual que era o problema? Bacteriostático é muito legal quando você aplica na indústria, já é uma coisa tipo regular, comum. Só que você precisa fabricar um tecido novo para aplicar isso, ou você precisa beneficiar ele, e você precisa fazer roupas novas. Só que imagina, a gente sabe que é bom todo tecido ter bacteriostático. Eu fui dentro da HJ Têxtil no ano passado, e eu vi que o custo dele para aplicar bacteriostático para todos os clientes, sem precisar vender esse serviço, ele teria um custo aí de mais ou menos 10 centavos, 5 centavos acrescido. Ou seja, ele diminuiria o lucro dele em 10 centavos. Mas não funciona bem assim, né? A gente sabe que na indústria não dá para fazer uma mudança num clique. E aí o que rola? Como que a gente vai conseguir fazer essa mudança de a sociedade inteira ter roupas bacteriostáticas, sendo que esses armários vão ser trocados daqui talvez 50 anos? Tem camisa que eu tenho, talvez você tenha alguma camisa na sua casa que tenha, sei lá, 5, 6 anos. Então, quando que você vai chegar a ter seu armário completo, com todos os itens, com esse beneficiamento? O consumidor final aplicando diretamente. E aí é o que vocês começam a enxergar essa minha conectividade de processo e metodologia de criação. Então, o consumidor final precisa aplicar o produto. Só que o produto bacteriostático ele é nocivo à saúde, né? Tradicionalmente. Mas ele é estático, ele não é SIDA. Então, já muda um pouco, já fica mais fácil essa história. E aí, a HJ Têxtil me levou para conhecer eles mostraram um case, e a gente ficou praticamente até hoje, assim, já está mais de 1 ano e meio, sempre revendo a fórmula deles para ficar melhor. Então, no começo, eu tenho uma marca, então o que eu fazia? Eu entregava os produtos da minha marca com um sachêzinho para eles aplicarem na lavanderia. O que isso começou a acontecer? A minha marca começou a vender menos, as pessoas não estragavam mais a roupa delas. Eu achei isso incrível, porque é um conceito de sustentabilidade muito legal. Então eu não preciso mais ficar refazendo uma coisa que eu já fiz. Eu posso usar minha energia para fazer uma coisa nova, para trazer mais e mais e mais para a sociedade. Aqui é umas fotos que a gente levou pro South by Southwest lá em Austin. E esse ano a gente está levando a gente lá de novo, porque o case foi de amaciantes a robôs. Então a gente criou um amaciante que ele tem propriedade hidrofílica e ao mesmo tempo de conforto, então ele é meio a meio, com bacteriostático. Então você põe todas as suas roupas na máquina de lavar, aplica o amaciante e pronto, elas estão bacteriostáticas. E aí o que aconteceu? Com os feedbacks desses early adopters que teve lá fora, que teve tipo BBC, Discovery Channel, gerente do PayPal, Evernote, teve várias pessoas grandes que se interessaram pelo projeto e ao mesmo tempo, por exemplo, o CMO da Unilever, ele olhou aquilo e ele tipo, ficou tenso. Falou, cara, vai ferrar com a gente isso não pode soltar. Talvez eles já até saibam que isso já existia, essa solução, mas para eles estava confortável continuar do jeito que as coisas estão. Por isso que o push tem que vir da gente. E aí quando você fala, putz, você pensa em vender para uma empresa dessa? Não, porque a gente sabe que se uma empresa dessa quiser comprar esse projeto, o que ela vai fazer? Vai pôr na geladeira. Ainda é um faturamento muito pequeno para eles fazerem essa troca, sabe? E ao mesmo tempo, fica essa discussão, puta, então é um produto de luxo que você vai ter que oferecer para pessoas que têm um budget maior? Não, na verdade a ideia é trazer essa solução para a massa. É a massa que precisa disso. As pessoas de luxo não estão nem aí para a sustentabilidade, não estão nem aí para o gasto de água. Elas só compram roupas. E aí a ativação dele é através de enzima corporal e também do atrito. A gente deixa ele mais focado no atrito,
porque é realmente quando você está nessa atitude. A enzima corporal você transpira, mas não é todo o tempo que as cápsulas precisam realmente estourar. Aí você fala, putz, está com uma apresentação incrível, o produto é esse, vocês podem testar se quiser. Deixa eu te passar para você aqui primeiro. Ó. Como você chegou nessa apresentação, nessa comunicação consistente? Eu sou um designer, eu tenho um processo de criação, mas eu não sou um publicitário. Então é muito importante da minha parte sempre pensar em conectar pessoas. Em sempre ter mais pessoas, não que tipo, esse designer ele está próximo de mim, ele é amigo do meu amigo. Não, não é isso. Quem é o melhor? Vamos no melhor. Então aqui é uma holding que chama Atlas, fica em Santa Catarina, ou Atlas, e eles se focaram nesse desenvolvimento contínuo dessa apresentação, desse case. E aí, nesse meio tempo do evento, a gente teve alguns insights, que foi, peraí, se as pessoas não precisarem mais lavar roupa, porque elas têm que pôr um amaciante toda vez para lavar roupa, e se não precisarem lavar mais? Que daí veio a solução do spray, que a gente passou mais 6 meses, então assim, a gente nem chegou a lançar o amaciante, já está lançando o spray. O interesse aqui não é tanto em gerar receita a curto prazo, é sim gerar um impacto consistente a longo prazo. É uma transformação que fica para a sociedade. Para fazer parte dessa transformação, a gente precisa usar o conhecimento aberto. A gente não pode deixar ele fechado, porque o conhecimento fechado fica dentro desse círculo, tanto que a gente está gravando aqui para compartilhar a apresentação na internet, para dar acesso para as pessoas, para servir como inspiração para elas e caminho. Então imagina que eu desenvolver esse produto e compartilho a fórmula dele. Vocês vão olhar essa fórmula e falar, pô, esse moleque aqui vacilou nesse detalhe, eu vou fazer ficar mais legal. Só que aí outra empresa vai olhar para o seu projeto e vai fazer mais legal ainda. Então a gente cria uma comunidade que faz a sociedade evoluir rapidamente. Se a gente tem o case da impressora 3D, que foi inventada há 20 anos atrás e só agora a gente está se usufruindo dela. E se fosse 20 anos atrás, como a gente já está hoje? Então, e o interessante é que quando você trabalha com open source, você não se beneficia diretamente das vendas de alguma coisa. Se eu crio isso ou crio aquilo, não é necessariamente que eu vendendo ele, mas eu vendendo o conhecimento dele. Então, eu dei esse exemplo de ramificações, porque isso é uma faísquinha que vocês vão usar para ramificar novos projetos e provavelmente vocês vão querer me chamar para participar deles. Provavelmente vocês vão querer participar, usar a equipe que desenvolveu ele para agregar para vocês. E essa sociedade do open source é isso. A gente vira como se fosse um investidor de... Como é que eu posso dizer? Um investidor de carteira variada. A gente tem várias carteiras no banco de investimento. Na nossa vida também. A gente não precisa investir a nossa vida num projeto só. A gente investe a vida em vários projetos. A gente se beneficia pouco em cada um. E compartilha isso. Aqui é um pouco de como esse mundo está vivendo, né? De trocando as informações com as melhores pessoas e tendo uma maneira de gerir isso. Esse aqui é um case de como que funciona a inovação aberta. Na Europa já é um exemplo assim, muito bem estruturado. Que, inclusive, por causa da BIT, eu fui viajar para Barcelona e aí eu tive a oportunidade de aprender. Então, você cria um projetinho, só que você se beneficia dele em todos os momentos. E em cada momento você vai criando novos desdobramentos. Então é uma coisa assim, é uma ramificação de uma árvore. Você não consegue controlar isso, né? Aqui é um exemplo dessa coisa do cloud, né? Então assim, a gente controla nossas empresas sempre em pessoas. Aquele gerente é responsável disso, aquela pessoa é responsável daquilo. Mas e se o gerente é uma nuvem? E se toda a informação está dentro do sistema que vocês usam, esse sistema ele é minimamente inteligente. Então, se ele falta na empresa, ou se você falta na empresa, eu tenho todas as suas tarefas lá. Só basta você alimentar ela. Eu tenho isso para fazer. Você fala, como eu vou fazer isso, né? E aqui é um exemplo bem claro, assim, tipo, da 4ª Revolução Industrial na Alemanha. Esse é o sistema que eles usam para trabalhar em trens, para trabalhar em qualquer coisa. Toda a informação está na web. E aí, como a gente faz isso? A gente tem inúmeras plataformas e dashboards para cada funcionário controlar a sua própria tarefa.
E, ao mesmo tempo, a gente tem cruzamentos de tarefas que as pessoas podem conseguir gerir a si mesmo e ver se alguém está com alguma deficiência. E não ficar cobrando um funcionário e a empresa fica tendo delay nas entregas por conta dessa... porque a informação está numa pessoa só. Deixar que o funcionário, sozinho, enfrente desafios e consiga identificar oportunidades. Você não centraliza a informação. Aqui é um exemplo bem claro assim, de como a Sony está fazendo isso. A Sony tem muito engenheiro bom. E qual que é a solução que eles encontraram? Eles criaram o First Flight. Os engenheiros têm uma plataforma de crowdfunding deles. Então eles criam o projeto, em vez de o projeto ter que passar pelo diretor para entrar na linha oficial, para querer ficar analisando demanda e escala, eles criam esse projeto, colocam online, os consumidores do mundo inteiro compram o projeto da Sony, desses engenheiros, tem um time lá que fez isso, eles fazem a venda. Conforme esse projeto vai tomando corpo, e se ele toma corpo, ele pode entrar numa linha oficial da Sony. Então você não precisou deixar a figura central de um diretor para validar se a ideia é realmente boa ou não. Eu queria contar para vocês que a gente, nessa coisa do open source e tal, eu vim de uma maratona hacker para a CIA. E essa maratona a gente vai conectar 50 jovens, vai trazer mentores do mundo inteiro para ensinar para eles como que se trabalha com tecnologia e aproximar eles, para ver que a tecnologia não é uma coisa distante. A gente acha que a nano, que a tecnologia... Não é, é tudo muito simples. As pessoas estão aqui nessa sala, são vocês. E qualquer um pode conversar. Só que basta a gente não colocar um número na frente. Basta a gente colocar, peraí, claro, você pode testar. Toma uma amostra, toma um produto, vamos fazer brincadeiras. E por que eu estou fazendo tudo isso? Eu estou fazendo tudo isso porque esses dados mostram que esses, tipo, prata vai acabar antes de 2037. Cobre vai acabar aqui. Então a gente precisa pensar no futuro. Como que a gente vai fazer gerando demandas infinitas? A gente precisa se tornar mais consciente. E a gente chama isso de crise. Isso não é crise, isso é consciência. Todo mundo aqui não comprou uma camisa para vir para cá. Mas antigamente as pessoas compravam uma camisa para vir para um evento. Então não é crise, vocês estão gerando a crise. Todo mundo, eu estou gerando a crise. Porque eu estou me tornando mais consciente. Eu não preciso de mais nada para ser um ser humano. Eu não preciso de posicionamento social. Eu simplesmente preciso viver. E aí essa coisa da sustentabilidade, né? Que as empresas querem colocar a sustentabilidade como um item para se beneficiar de alguma coisa. Só que não tem. A sustentabilidade... Vocês não falam, tipo assim, no marketing, nossa empresa é ética, desde não sei quando. Vocês simplesmente não falam, porque é básico ser ético. Da mesma maneira que é básico ser sustentável. Não precisa levantar a bandeira que é sustentável, porque isso se torna um marketing falso daqui a tantos anos, quando esses jovens crescerem e verem que vocês se beneficiaram desse item. Então vocês perdem relevância. E aí até que ponto, né? Porque a gente faz uma empresa crescer com um conceito sustentável, uma empresa 100% verde, cresce, 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 mas no momento ela não se torna mais verde. No momento ela se torna, a partir de uma específica lei, ela é sustentável. Mais do que isso, não. Né? E aí até que ponto? Então a gente começa a perceber que existe empresas que vão se tornando menores, elas vão se destrinchando. É como se a empresa grande, a Golden Química, se torne uma plataforma para pequenas empresas conseguirem se autogerir e serem sustentáveis. Então a Golden Química é simplesmente a plataforma que sustenta tudo isso. Que assim, o Foucault diz que quando está tão perto se torna invisível. E a nanotecnologia é um exemplo disso, mas o óculos também é um exemplo disso, porque a gente põe o óculos no rosto e a gente para de enxergar ele. É isso. Obrigado.